Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, vamos trabalhar a disciplina de História, o capítulo 9, da África ao Brasil. As páginas são das 50 a 63. Peço que peguem o livro para seguir a leitura, ok? Vamos lá. Capítulo 9, da África ao Brasil. Entre os diversos povos que participaram da formação do Brasil, destacam-se os diferentes povos africanos. Durante muito tempo, esses povos foram trazidos na condição de escravizados e falavam diversas línguas, praticavam diferentes religiões e tinham modos de vida variados. Ao desembarcarem nos portos brasileiros, alguns deles eram encaminhados a regiões distantes para trabalhar em atividades como a produção de açúcar e a mineração. Outros realizavam trabalhos domésticos ou serviços nas áreas urbanas. Pessoal, peço que observem esta imagem com bastante atenção. Vamos ao trocando ideias. Observe a imagem desta abertura. Onde as pessoas estão? Onde as pessoas estão? O que elas estão fazendo? Pessoal, prestem atenção, né? Onde elas estão aí? Qual local? Então, aparentemente, estão num espaço aberto, um espaço público, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Se vocês observarem a legenda, né? Que fala que essa obra ela retrata a principal rua do Rio de Janeiro. Então, as pessoas estão nesse espaço público, ok? Agora, o que elas estão fazendo? As pessoas escravizadas aqui estão carregando barris, baús, caixas, né? Essas caixas eram onde tinham os alimentos, né? Para ser comercializados. Então, tratava-se de um comércio onde os escravizados estavam aqui trabalhando, ok? Segunda pergunta. Descreva as vestimentas das pessoas representadas. Quais são as diferenças entre elas? Se nós observarmos os brancos, eles estão trajados com casacos, né, os homens, calças, acessórios como chapéus, bengalas, certo? E os escravizados, descalços, somente de calça, né, sempre com o dorso nu, ou seja, sem camisa, certo? Então, analisem ainda com cuidado para a nossa discussão na aula online, ok? Voltaremos nessas questões. Continuando. A escravização dos africanos. Antes de começarmos a leitura, vou colocar um vídeo sobre os africanos. Prestem bastante atenção. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana.
cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar, o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração, cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando no Deus maior e criador, que variava de nome entre os filhos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos-sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em estruturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados de porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas. As senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fuga. Os castigos físicos eram comuns, o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados surgissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Felizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades, já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italiana. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país.
É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violência em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para o povo que sangra, mas resiste. Continuando agora a escravização de africanos. Você estudou que, ao chegar às terras que hoje correspondem ao Brasil, os portugueses exploraram a mão de obra dos indígenas para desempenhar tarefas exaustivas. Os indígenas, no entanto, não estavam acostumados com os trabalhos impostos, conheciam bem o território e realizavam muitas fugas, o que não era vantajoso para os portugueses. Por esses motivos, tempos depois, os colonizadores passaram a usar o trabalho dos povos africanos escravizados, trazidos contra a vontade para o Brasil. Esses povos já realizavam atividades relacionadas à agricultura, semelhantes às que eram necessárias nos engenhos de açúcar brasileiros. Para os europeus, era vantajoso ter trabalhadores que já dominavam o modo de realização desse tipo de atividade. O comércio de seres humanos trazidos à força da África para o Brasil ficou conhecido como tráfico de escravizados. Para realizá-lo, os portugueses construíram fortificações no litoral do continente africano e capturaram pessoas, além de comprar algumas delas de mercadores de escravizados da região. Veja a foto. Pessoal, observem essa imagem aqui. Vocês estão vendo a fortaleza de São Jorge da Mina, aqui, né, na legenda. Ela foi construída pelos portugueses no final do século XV, aqui, no território onde se localiza Gana. Esse local, ele serviu como depósito de escravizados, que eram capturados e vendidos. Ok? Então, continuando a leitura, o tráfico de escravizados já existia antes mesmo do início da escravidão no Brasil. Essa atividade fez com que acontecessem guerras entre vários povos da África, pois escravizar prisioneiros de guerra e vendê-los para os europeus passou a ser muito lucrativo. Continuando. Quando capturados ou comprados, os africanos escravizados eram obrigados a viajar por mais de um mês para chegar ao Brasil. Tais viagens eram feitas em embarcações conhecidas como navios negreiros. Vocês ouviram, né, no vídeo que eu passei agora há pouco falando sobre os navios negreiros. Para obter mais dinheiro, os traficantes de escravizados procuravam aproveitar ao máximo o espaço das embarcações. Por isso, elas costumavam navegar superlotadas. Essa situação favorecia a propagação de doenças e até mesmo a morte de muitos escravizados durante a viagem. Olha nessa imagem, uma gravura de autoria desconhecida, é possível perceber africanos escravizados em um navio negreiro. Okay? Então, aqui uma gravura fazendo essa representação. Continuando. Entre os anos de 1550 e 1855, cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram nos portos brasileiros. Os principais portos
a recebê-los foram o das atuais cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Esses dois centros urbanos competiam entre si, contudo, não compravam africanos escravizados dos mesmos lugares. Enquanto os escravizados que chegavam à Bahia estavam mais ligados à Costa do Ouro e ao Golfo de Benin, e os que chegavam ao Rio de Janeiro eram trazidos principalmente de Angola. Quando os escravizados chegavam, eram vendidos como mercadorias nas praças públicas e nos mercados, e podiam ser destinados a uma variedade de trabalhos, também como vimos lá no vídeo, né? Aqueles que eram mais fortes, iam para os trabalhos mais braçais, que exigiam mais força, certo? Então, novamente aqui, na obra, retrata o mercado de escravos no Rio de Janeiro, certo? Então, é possível perceber os escravos sendo vendidos neste mercado, ok? Prestaram atenção? Agora vamos às atividades. Agora é com você. Por que os portugueses passaram a utilizar no Brasil o trabalho dos africanos escravizados em vez do trabalho indígena? Pessoal, nós acabamos de fazer a leitura nas páginas anteriores, então peço que vocês pensem, leiam novamente o texto e respondam a questão, ok? Por que o tráfico de africanos escravizados gerou guerras entre vários povos da África? Qual foi o motivo, né, que levou a essa guerra? Por que, então, gerou guerras? Espero que vocês também voltem, acabamos de ler, e reflitam sobre essa questão, ok? Agora aqui, leia atentamente o texto a seguir e responda aos questionamentos. Vamos lá. Da África, fui levado para um lugar distante. O oceano atravessei com fome e com sofrer. Fui vendido em um mercado humilhante para trabalhar e nada receber. Muitas coisas pesadas carreguei. Cana-de-açúcar plantei. Nas senzalas, por muito tempo, morei. Mas da minha mãe, África, nunca esquecerei. Então, é de Camila Mota. Quadradinho aqui, comigo, vamos lá. Na rotina dos engenhos, marque X na alternativa que indica quem poderia estar narrando estes versos. Trata-se de um senhor de engenho? Trata-se de um africano escravizado? Ou de um trabalhador livre? Então, quem poderia, né, estar fazendo a narrativa aqui destes versos? Então, assinale a alternativa correta. E na setinha, como era a vida dessas pessoas? Explique utilizando informações do texto. Então, vocês vão voltar aqui ao texto e escrever aqui para mim como era a vida dessas pessoas, ok? Entenderam? Então, façam todas essas atividades. E vamos continuar a nossa leitura. Página 55. Uma economia doce. O açúcar é utilizado em muitos alimentos produzidos atualmente, como bolos, biscoitos, refrigerantes, doces e balas. Porém, no século XVI, ele era um produto raro e de alto valor na Europa. Para cultivar a cana-de-açúcar, é necessário, entre outras condições, que a terra seja propícia a esse tipo de cultivo.
A cana-de-açúcar desenvolve-se melhor em áreas ensolaradas, quentes e com chuvas regulares. Como algumas áreas do território que hoje corresponde ao Brasil apresentavam essas condições, os portugueses resolveram plantar cana-de-açúcar, onde hoje é a Bahia e em Pernambuco. O açúcar produzido no território brasileiro era vendido a preços altos para países europeus, que não apresentavam condições favoráveis ao cultivo do produto. A cana-de-açúcar era plantada em latifúndios. Que são latifúndios? Ou seja, grandes extensões de terra. Depois de colhida, era transportada até os engenhos em carros de boi. Vamos ao quadrinho. Devido à importância da produção de cana-de-açúcar para os portugueses no século XVI e por sua posição estratégica próxima ao mar, a cidade de Salvador, na Bahia, tornou-se a capital do território brasileiro. Por muito tempo, ela foi a maior cidade brasileira. No ano de 1724, Salvador tinha 40 mil habitantes, dos quais metade era de pessoas escravizadas. Então, pessoal, novamente uma imagem. Essa imagem retrata o quê? Vamos lá. Escravizados no cultivo da cana-de-açúcar. Então, observem que há diversas pessoas trabalhando em um canavial, enquanto outras colocam as canas de açúcar em uma carroça. Ok? Prestem bastante atenção e nós vamos depois grifar o texto na nossa aula online, ok? Continuando. Conhecendo um engenho. O engenho era uma grande propriedade rural com equipamentos apropriados e formada por uma extensa faixa de terras destinadas a plantações de cana-de-açúcar. O dono da propriedade era conhecido como senhor do engenho, certo? Aqui, senhor de engenho, perdão. Ele morava com os familiares na casa grande e tinha autoridade sobre tudo que estava dentro de sua propriedade. As terras, os animais, sobre todas as pessoas, né? Sobre sua família, os escravizados e os trabalhadores livres. Já os africanos escravizados viviam nas senzalas, lugares simples, com esteiras e redes que serviam para eles dormirem. Os trabalhadores livres também moravam nos engenhos. Eram pessoas que recebiam salário pela prestação de serviços especializados. Normalmente, supervisionavam a qualidade da produção de açúcar e fiscalizavam o trabalho dos escravizados. No engenho, criava-se gado, que servia para mover o maquinário e para o transporte do açúcar. E plantava-se na roça alimentos para o dia a dia. Existia ainda a capela, onde eram realizadas missas e outras celebrações. Observe a seguir alguns dos elementos que compõem um engenho. Então, aqui nessa imagem vocês estão observando a casa grande, ok? Mais aqui no alto, a capela, onde eram celebradas as missas, né? Realizadas as missas. Aqui embaixo nós temos a casa da moenda, que eu vou passar depois um vídeo mais detalhado, e vocês vão entender todo esse processo. E aqui nós temos a senzala, né, que era o local onde viviam e dormiam, né, os escravizados.
aqui embaixo nós temos o canavial, que era também onde eles trabalhavam, retirando a cana-de-açúcar para levar para os engenhos, ok? Muito bem. Na página 57, vocês estão observando que é um trabalho de uma construção de uma maquete, certo? Mas neste momento, nós não faremos esta maquete, ok? Depois, voltaremos a conversar sobre este assunto, tudo bem? Agora, nas páginas 58 e 59, começa a produção de açúcar. Eu vou passar, então, um vídeo para vocês entenderem certinho sobre esse processo, ok? Então, atenção! Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos, e assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes.
Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Assistiram ao vídeo com bastante atenção. Então, agora, toda essa página 58 e 59, eu peço que vocês leiam cada quadrinho com bastante atenção para reforçar os conteúdos apresentados pelo vídeo, ok? Então, façam a leitura dessas duas páginas. Continuando. A resistência à escravidão. No vídeo também já falou um pouquinho sobre isso. Vamos reforçar o nosso conteúdo. Desde o momento em que chegaram ao Brasil, os povos africanos procuraram resistir à violência da escravidão. Muitos escravizados se recusavam a comer, realizavam revoltas nos engenhos e organizavam fugas individuais ou coletivas. Os escravizados também resistiam por meio da manutenção de suas culturas e tradições. Outra forma de resistir, de resistência à escravidão africana foi a formação de mocambos e quilombos. Um mocambo era uma comunidade do tamanho de uma aldeia, enquanto um quilombo era maior, podendo conter vários mocambos. Geralmente, os quilombos adotavam uma organização parecida com os modelos das sociedades africanas, recuperando práticas e costumes vividos nos locais de origem. Nesses lugares viviam principalmente africanos e seus descendentes fugitivos, mas também indígenas e outras pessoas pobres. Então, nós temos aqui uma imagem que retrata, essa imagem aqui, ela está retratando escravizados dançando em uma confraternização, ok? Agora é com você, novamente. Exercícios para reforçar tudo que aprendemos. Número 1. A plantação de cana-de-açúcar no Brasil era interessante por quê? Quais dessas três alternativas está correta com relação a esse questionamento aqui? Então, vocês leiam as três questões, ok? As três alternativas e vão assinalar a correta, ok? Número 2. O que contribuiu para o cultivo da cana-de-açúcar em algumas regiões do território brasileiro? Então, o que contribuiu para o cultivo? Lembre-se do clima, do solo, Volta lá no texto, onde tem essa informação para responder a questão número 2. Número 3. Quem tinha mais poder na sociedade que se formou nas áreas produtoras de açúcar? Explique sua resposta. Então, quem comandava? Quem é que detinha, esse poder sobre a sociedade aí das áreas produtoras de açúcar? Também, volte lá no texto sobre o engenho e explique a sua resposta, ok? Vai colocar quem
e vai explicar. Número 4. Que grupo social era responsável pela maior parte do trabalho nos engenhos? Qual era o trabalho realizado por esse grupo? Então, quem eram essas pessoas, né, que exerciam esses trabalhos? Escravizados, de origem africana? Eram os escravos livres? Como era o trabalho deles? Né? Era tranquilo? Eles trabalhavam em ambientes arejados, confortáveis? Como eram? Então, também volte lá no texto sobre os engenhos, ok? Número 5. Quem eram os trabalhadores livres? Vocês viram lá na leitura, que também explica sobre os trabalhadores livres. Então, pessoal, essas atividades, para a resolução das questões, vocês deverão ler os textos novamente, ok? Número 6. Marque L para o trabalho realizado por trabalhadores livres e E para o trabalho realizado por pessoas escravizadas. Então, supervisão da produção e da qualidade do açúcar. L ou E? Plantação e colheita da cana-de-açúcar. Trabalho na moenda e nas caldeiras. Fiscalização e controle do trabalho nos engenhos. Então, tranquilo, né? Colocar L, trabalhadores livres, e E, pessoas escravizadas. Último exercício. Relacione cada uma das pessoas que conviviam nos engenhos de açúcar com as informações sobre elas. 1. Senhores de engenhos. 2. Trabalhadores livres. E 3. Africanos escravizados. Então, vamos relacionar. Responsáveis por prestar serviços especializados, principalmente de fiscalização e controle da produção de açúcar. Então, é 1, 2 ou 3. Realizavam forçadamente trabalhos cansativos e viviam em condições precárias. Mesma coisa, 1, 2 ou 3. Donos de grandes propriedades rurais possuíam poder sobre a produção de açúcar e sobre muitas pessoas. Mesma coisa, pessoal. 1, 2 ou 3. Bom, continuando nossa aula, nós temos o para relembrar. Pessoal, diferente de outros vídeos, né? Este para relembrar, eu quero também que vocês façam a leitura, ok? Então, vocês deverão ler todos esses quadrinhos para fixar os conteúdos aprendidos. Então, contra a vontade, uma mercadoria cara, onde tudo era produzido, trabalho forçado e a resistência, ok? Neste capítulo você estudou o tráfico de africanos escravizados, as condições de vida dos escravizados no Brasil colônia e o trabalho escravo nos engenhos coloniais. Claro que na nossa aula online faremos a leitura juntos, ok? Bom, pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um capítulo. Bons estudos a todos. Esses exercícios serão corrigidos nas nossas próximas aulas de história, esta semana e na próxima semana, ok? Todas as dúvidas serão esclarecidas nas nossas aulas online, ok? Então, um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!